Graça e paz, tudo bem com vocês? Páginas da Bíblia, e hoje nós chegamos aos capítulos 4, 5 e 6 do livro de Juízes. E nós vemos aqui nesses 3 capítulos algumas histórias muito conhecidas. A grande verdade é que daqui para frente as histórias que nós veremos serão histórias que estão muito na nossa mente, porque são histórias muito popularizadas, sejam em louvores, em hinos, em pregações, em escolas dominical e por aí vai. Chegamos no capítulo 4 e a gente vê a famosa juíza Débora. Débora, ela era uma juíza, uma profetisa, governante em Israel, que chama a minha atenção, ela governava sentada embaixo de uma palmeira, chamada Palmeira de Débora. A gente vê isso aí lá nos versículos 4 a 5 do capítulo 4 do livro de Juízes. E o que a gente tira de lição aqui, meus irmãos, é que essa juíza, profetisa, governante, ela era muito guerreira. Ela foi usada pelo Senhor para libertar Israel. Recentemente nós ouvimos aí uma ministração na nossa igreja sobre Débora, Talvez se você esteve lá, você ouviu essa ministração proferida pela nossa irmã Liosete, que brilhantemente nos explicou a sua história. E meus irmãos, o que nós aprendemos com Débora é que Deus ele não se apega ao gênero, Não importa para ele se é homem, se é mulher, se ele tem um propósito, se ele tem uma missão, ele usa o ser humano. Nós vivemos numa época muito facciosa dentro da religião, onde dizem que as mulheres não podem isso, não podem aquilo, e eu não vejo muito isso assim não. Eu vejo que o Espírito Santo, ele usa seres humanos, sejam homens, sejam mulheres. E o trabalho que Débora desempenhava era um trabalho de profeta, Então nós vemos que era uma mulher no ministério, E essa mulher, ela desempenha um papel brilhante enquanto profetiza, um papel brilhante enquanto governante, um papel brilhante enquanto juíza, Então, o que nós podemos tirar de lição aqui? Deus usou e sempre usará as mulheres para a glória dele. O capítulo 5 ainda fala a história de Débora, Agora aqui no capítulo 5 é um louvor que eles cantam depois de Deus agir no meio deles. E isso nos ensina que nós devemos sempre louvar ao Senhor. As nossas vitórias são vitórias do Senhor. Entoe louvores ao Senhor quando você alcançar vitória na sua vida. O capítulo de número 6 muda de personagem. A gente vê aqui um novo juiz, e esse homem ele é Gideão. Gideão, aquele camarada que o seu nome significa guerreiro poderoso, que estava escondido dos midianitas. A história você conhece, um corajoso que estava se escondendo. Mas aqui no capítulo de número 6, o que nós tiramos aqui no capítulo de números 4, 5 e 6, no capítulo de número 6, o que nós tiramos aqui de lição realmente é o chamado de Deus até mesmo àqueles que têm medo. Nós vimos aqui, a gente vê uma sequência muito bacana de que Deus usa pessoas comuns, No capítulo 4, a gente vê Deus chamando uma mulher em épocas em que muitos dizem que as mulheres não têm ministério, mas elas têm. No capítulo 5, a gente vê Deus entregando nas mãos de uma mulher uma grande batalha, e ela louva ao Senhor por aquela batalha vencida. E no capítulo 6, a gente vê Deus chamando até mesmo um medroso, Alguém que tinha um grande medo. Mas quando Deus entra na história dele, Deus faz um grande milagre. Deus não procura, guarda isso, Deus não procura super-homens. Deus procura pessoas comuns, com suas limitações comuns. Você vê Gideão com todo medo, ele é usado pelo Senhor para libertar a sua gente, o seu povo. Deus usa Débora, Deus usa Gideão, ele usa a mim, ele usa você, apesar de nós, apesar das nossas limitações. Então somente deixe o Senhor te usar. Amém? Beijo no seu coração. Nós vamos nos vendo por aqui
pelas páginas da Bíblia. Até amanhã.